Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar então a segunda parte do nosso programa, falando sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós temos hoje a colaboração e a presença da nossa amiga e irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem, graças a Deus. No trabalho, isso é que é importante, né? Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse programa maravilhoso que é o Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui, né? Não canso de falar, mas é verdade mesmo. A alegria é sempre nossa. Gostaria de convidar vocês aí, né, a se inscrever no canal, deixar seus comentários, curtida, e você também pudesse divulgar nossos programas aqui, né, não só esse de hoje, mas o anterior e os outros anteriores que a gente fez, né, porque é muito importante que você divulgue, porque assim a gente consegue, então, alcançar mais pessoas, né, mais lares, e as pessoas podem se esclarecer, possam aí compreender um pouquinho a doutrina espírita, também aprender o que o Evangelho de Jesus nos traz nas suas lições dentro do Espiritismo. Então, é importante você ter essa atitude de divulgar, porque a divulgação ela é uma forma de você expressar a caridade moral com o seu próximo, com seus amigos, com seus familiares, com as suas redes sociais. Então, é importante que você nos ajude aí nessa divulgação. Diz o seguinte, Humberto de Campos: Ismael recebe o lábio bendito nas mãos compassivas do Senhor, banhados em lágrimas de reconhecimento e como sentar em ação o impulso secreto da sua vontade. Eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste escreverá o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Foi um trechinho que nós lemos na programa passado. Se você quiser saber mais o que o Ismael quer dizer com Deus, Cristo e caridade, assista, vai ter no card aqui em cima aqui, e assista o programa passado que a gente fez aí sobre essa parte de que o Ismael fala, põe ali no lema do Brasil, da bandeira, né? Deus, Cristo e caridade. Então, Lara, que você pode falar um pouquinho sobre o capítulo 5 hoje, que a gente vai dar o capítulo 5 e o 6º, né? Você pode falar um pouquinho sobre escravos hoje para nós aí. Vamos continuar nossas reflexões, né, Jefferson? Quanto às origens da formação da pátria do Evangelho, né, gente? A gente está baseando essa série de estudos que a gente vai fazer aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, do Humberto de Campos, né, só para a gente lembrar, claro, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que foi publicado lá em 1938, né? E é sempre bom lembrar, quando a gente vai falar desse livro, que o Emmanuel, logo lá no prefácio, ele vai dizer que todas as informações que estão nessa obra, Humberto de Campos recolheu ali das tradições do mundo espiritual, né? Então, assim, é importante a gente falar isso, né? Porque tem gente aí que arrepia os cabelos quando a gente fala certas coisas, né? Mas nós estamos abordando a história do Brasil também sob a ótica espírita, né? E que é o mais importante, da gente entender os bastidores ali da espiritualidade, o que aconteceu. E é isso que Humberto de Campos vem trazer para nós, né? E só para lembrar também, gente, que Emmanuel fala que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais do planeta, dos povos do planeta, mas também a ser a expressão consoladora da crença e da fé raciocinada, né? A ser o maior celeiro de claridades espirituais de todo o planeta. Então, vejam o papel do Brasil, né, nos tempos aí que se avizinham, né, gente? Porque nós estamos aí no final da transição planetária, né? Por isso que o mundo está aí fazendo a gente arrepiar os cabelos mesmo com as coisas que estão acontecendo, né? Mas é a transição planetária. Ô, gente, vocês não me incomodam, não? Sabe, meu cabelo tá esvoaçante porque tá muito quente. Eu tô com um ventilador ligado ali atrás. Então, não tem solução, porque sem o ventilador a gente não consegue trabalhar hoje não, de tão calor que tá, né? Então, vamos falar dos escravos, né? Esse capítulo, particularmente para mim, é um capítulo muito interessante, porque mostra como Jesus articulou, né, que fossem trazidos ao Brasil, ao solo brasileiro, diversos povos, né, e que frente
ao livre-arbítrio do homem, que de vez em quando, né, arruma uns enguiços aí, né, distorcendo os planos de Jesus, mas se eles distorcem os planos, Jesus vai lá e muda os acontecimentos, né? Então, tudo está sob a batuta do nosso mestre Jesus nesse planeta, né? E é interessante porque Humberto de Campos vai começar contando que lá nas esferas superiores, certo dia, né, houve ali um encontro entre Ismael com Jesus, né? E o Humberto de Campos fala de uma forma muito linda, né, que fala assim, um encontro de Ismael com aquele que será sempre a luz do mundo, né? É uma maneira tão amorosa e respeitosa de falar de Jesus, né, de se referir a ele, que eu acho realmente muito bacana. E aí, Humberto de Campos vai dizer que nesse momento desse encontro ali, né, havia flores se abrindo ali por toda a parte, né, da contraparte espiritual ali, né, que havia luzes que enfeitavam todas as paisagens celestes, e que era assim, era realmente a representação de felicidade daquelas paragens, né? Porque ela corresponde à vibração dos espíritos que ali habitam, né? Então, assim, Humberto de Campos fala que houve esse encontro entre Ismael e Jesus, né? Que eles estavam ali rodeados de seres ali mais depurados, né? Venturosos, né? Que é a corte de Jesus, né? Que os mensageiros que seguem e que são os seus prepostos em todo lado, né? E aí, ele fala de Ismael, gente, de uma maneira tão bonita também, Humberto de Campos, que ele fala assim, que Ismael era o emissário dileto do amor de Jesus aqui nas terras do Cruzeiro, né? Então veja a importância de Ismael. Mas Ismael, a esse tempo, ele não estava com o coração muito feliz, não, né? Ele estava ali numa amargura, numa angústia, e ele vai falar para Jesus assim, Senhor, eu estou com certa dificuldade lá naquelas terras para que prevaleçam os vossos desígnios, né? Para que as suas bênçãos dulcificantes consigam ali realmente adentrar no coração daquelas pessoas que estão ali, né? A civilização que ali se inicia, diz Ismael, sob os imperativos da vossa compassiva e misericordiosa vontade, acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Que acontecimentos são esses, né, que Ismael vem falar? Os donatários, né, os donos dos imensos latifúndios de Santa Cruz, fizeram-se à vela, ou seja, saíram a navio, né? Foram para outros lugares, escravizando os negros indefesos de Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. E Ismael não consegue continuar a falar com Jesus, porque ele está tão amargurado, ele está tomado de tanta opressão no seu peito, que ele começa a chorar, né? Mas Jesus, então, né, ali dá um alento a Ismael, né? Fala assim, Ismael, serena o teu mundo íntimo, entendeu? Você tem os seus deveres a cumprir, que te foram confiados por mim. E aí Jesus vai explicar a Ismael por que a gente tem que confiar nele. Porque ele vai dizer assim, bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Ou seja, gente, nós temos nosso livre-arbítrio. Jesus traça o plano, mas ele não violenta o nosso livre-arbítrio. Né? Então, cada um de nós, cada uma das criaturas do Pai, irmãs de Jesus, nós temos o nosso poder de escolha, o nosso poder de decidir para que caminho nós vamos seguir. E nós não podemos esquecer, nós temos a nossa responsabilidade, porque cada escolha
traz consigo a responsabilidade, as consequências que vão sair, vão advir aí dessas escolhas, né? Então, assim, cada escolha que a gente faz, gente, olha a importância do que Jesus está falando. Cada escolha pessoal que a gente faz interfere tanto no nosso mundo pessoal como na coletividade. Né? Então, é bom a gente se atentar aí para que tipo de escolha nós estamos fazendo aí nesse período de transição planetária, porque tem repercussão, né? E Jesus vai continuar a dizer Ismael assim: mas, Ismael, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, olha só, por isso que eu falo que Jesus não violenta o nosso livre-arbítrio. Também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Então, gente, eu vou parar aqui um minutinho só para a gente entender uma coisa. Quando a gente fala, tem muita gente aí falando, né? Justiça social, você tem que ter justiça social, né? Pega do rico, dá para o pobre. Quando a gente for pensar nessas coisas, vamos pensar no que Jesus nos ensinou, que a cada um será dado segundo as suas obras? Qual a obra que eu estou fazendo? Por que eu quero receber alguma coisa que é fruto do trabalho do outro? Pois é, a gente precisa pensar nisso. A cada um será dado segundo as suas obras. Claro que no mundo de provas e expiação como é o nosso, como a gente já falou aqui várias vezes, né, Jefferson? Existe toda essa dicotomia, essa diferença, esses extremos, miséria, fortuna, né? Falta de conhecimento, ignorância, conhecimento. É o normal de um mundo de provas e expiação, gente. Não há como ser diferente. E é claro que ninguém está falando aqui que você não tem que ajudar os seus semelhantes. Claro que nós temos, é caridade e fraternidade. Mas nós não podemos querer para nós o que é fruto do trabalho do outro. Porque a cada um é segundo suas obras, né? Então, gente, Jesus vai explicando então para Ismael, né, que ele determinou mesmo, né, que a terra do cruzeiro, como ele chamava, fosse povoada ali de raças humildes do planeta inteiro, né, buscando a colaboração dos povos que estavam sofrendo, né, nas regiões africanas ali principalmente nesse primeiro momento, mas para que Jesus explica a Ismael, para que essa cooperação fosse mais efetiva, fosse bem firme, não poderia ter o atrito de armas. Por isso é que Jesus aproximou Portugal da África. Né? Foi Portugal, a gente viu no estudo passado, né? Os portugueses foram os primeiros ali a cruzar o Cabo da Boa Esperança. Né? Então, assim, mas não era para haver violência, de forma nenhuma. A colaboração do povo africano tinha que ser sem violência, sem esses abalos perniciosos da escravidão, né? Essa foi a determinação amorosa de Jesus. Mas o homem, gente, ele tem o seu livre-arbítrio, né? Então, aí Jesus vai explicar assim para Ismael. O homem branco da Europa, porém, está prejudicado de uma educação espiritual condenável e deficiente. Então, naquela época, não havia uma educação espiritual, havia religiosidade, mas não havia compreensão espiritual, né? Aí Jesus continua assim para Ismael: desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto de climas considerados impiedosos. Ou seja, o homem branco falou assim: bom, então nós vamos lá escravizar o povo? Né? E vale lembrar, viu, gente? Quando a gente fala de escravidão, eu sempre gosto de lembrar isso. A escravidão não foi exclusividade do povo negro. Durante toda a existência da Terra, povos escravizaram outros povos. Muçulmanos escravizaram europeus, europeus escravizaram outros povos, japoneses escravizaram chineses. Então, assim, é esse embate o tempo inteiro.
né? Então, a escravidão não é exclusividade, não foi exclusividade do povo negro. Ela acontece de várias formas ao longo da nossa história, aconteceu de várias formas e ainda continua acontecendo em certos lugares, né? Por exemplo, a França usa trabalho análogo ao escravo na África, com crianças. Quem está falando disso? Pois é, né? Então, vamos continuar aqui no o que Jesus estava falando. Aí Jesus começa a explicar para Ismael, falou assim, olha, eles vão ter, então, a liberdade ali para humilhar os seus irmãos, né? Porque a gente tem que considerar a lei do livre-arbítrio, é o que Jesus está falando, né? Embora esse livre-arbítrio seja limitado, né? Porque Deus institui o livre-arbítrio para reger a vida de todas as criaturas. Então, assim, dentro da responsabilidade individual de cada um. Gente, quando a gente vê essas guerras aí, esses grandes impérios, né, pelo mundo, durante a história aí, vocês podem perceber, se vocês tiverem curiosidade histórica, grandes impérios, de repente, caíram. Por quê? Porque, gente, Jesus está no comando desse planeta. Deus fala assim, ó, chegou, acabou, filho, acabou a bagunça aí. Não vai ter mais, não. Agora vocês vão sossegar, já aprontaram bastante. É assim. Então, assim, tem uma hora que chega num limite. E aí a espiritualidade atua, né, junto com a coletividade encarnada para que aquela situação cesse. Mas a gente não pode esquecer que é um mundo de provas e expiação ainda, né, gente? Daqui a pouco nós estamos entrando aí na regeneração. Então, Jesus está explicando isso, né, falando assim, olha, esses que praticarem, né, esse nefando comércio humano, né, da escravidão, eles vão sentir no futuro o mesmo martírio. Eles vão sentir na sua pele a questão de ser vendido, né, de ser flagelado, igualmente. No futuro, esses que escravizaram serão escravos, de uma forma ou de outra, né? E aí Jesus vai falar assim, olha, na sua sede nociva de gozo, Ismael, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução pertence à prática do bem e que todo determinismo de nosso Pai deve ser assinalado pelo amai ao próximo como a vós mesmos, ignorando voluntariamente que o mal gera outros males com um largo cortejo de sofrimentos. Então, gente, agora, também a gente não pode pensar que o homem branco, né, vamos só contextualizar historicamente aqui, não foi o homem branco que invadiu a Europa e escravizou o negro e trouxe para cá, não foi assim, não. Tribos africanas escravizavam outras tribos e vendiam para o homem branco. Foi assim que foi feito o comércio, né, dos negros, da escravidão negra no mundo. Né? Uma tribo ia lá, subjugava a outra, apareceram ali os europeus, toma aqui, leva, o que você tem aí para me dar? Pois é, era assim. Então, gente, essas linhas muito difíceis da gente aceitar, principalmente hoje como humanidade, né? Elas, apesar de tudo, elas foram impostas pela livre vontade das criaturas, né? Mas Jesus sempre opera com misericórdia. Então, o que ele fala para Ismael? Olha, eu vou colocar minha luz sobre essas sombras e vou amenizar essas dolorosas crueldades, né? Prossegue, Ismael, com as tuas renúncias em favor do evangelho e confia na vitória da providência divina. Então, gente, olha, é muito bacana a gente entender a história pelo lado espiritual também, né? Jesus ali, então, para um momento, pensa. Aí Ismael toma coragem e fala assim, Senhor, por favor, você não teria um meio direto ali de convencer essa política dominante ali para purificar o ambiente moral na terra de Santa Cruz? É o que todo mundo quer, né? Uma intervenção direta de Jesus. Fala, ó, parou essa palhaçada aí, o negócio vai ser assim agora, né? Todo mundo quer uma intervenção direta.
mas ninguém pensa na parte que lhe cabe, que é se melhorar, né? Mas eu entendo. Eu penso que Ismael estava tão agoniado ali que, não, Senhor, faça alguma coisa aí, por favor, né? A gente fala assim, gente, e a gente brinca e descontrai, mas é porque a gente está sempre esperando uma intervenção divina na nossa vida sem que a gente queira fazer a nossa parte. Não estou falando que Ismael não fazia dele, mas ele estava tão agoniado com as criaturas que ali estavam, né, tomando esse rumo tortuoso, que ele, né, pensa, o Senhor, por favor, né, dá uma mãozinha aí, ajuda aí, porque lá embaixo o Ziriguidum tá danado, né? Então, gente, Jesus vai esclarecer Ismael, falando assim, Ismael, presta atenção. Não nos compete cercear os atos e intenções de nossos semelhantes. Então, Jesus está deixando claro, falou assim, olha, nós não vamos chegar lá e interferir no livre-arbítrio deles. Não agora, né? E sim cuidar intensamente de nós mesmos. Gente, essa é a fórmula para um mundo melhor. É cuidar da gente, se melhorar. Porque nos melhorando, o nosso entorno melhora, é reflexo, né? Aí Jesus continua assim, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Ou seja, se eu não estou lá nessa época, vamos dar um exemplo aqui bem prático, estou lá nessa época, né? Tenho ali um pedaço de terra ali que eu preciso cuidar desse pedaço de terra que foi me dado ali pela coroa de Portugal. O que eu escolho fazer? Eu escolho utilizar a mão de obra escrava ou eu escolho utilizar outra mão de obra? Eu posso até pegar os escravos ali e remunerá-los, dando uma vida digna para eles. Era isso que Jesus estava esperando. A escolha é individual. Por isso é que cada um será alcançado pela justiça divina de acordo com as escolhas que faz, de acordo com aquilo que faz, né? E aí Jesus vai explicando para Ismael que eu não estou falando demais, né, Jefferson? Mas deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Jesus vai explicar para Ismael que assim que Portugal ele representava ali um agrupamento de espíritos muito trabalhadores, muito dedicados, que eram remanescentes ali dos antigos fenícios, né? Mas eles não souberam receber de uma certa forma, as facilidades ali de todo aquele intercâmbio comercial que houve com as Índias, né? Então, assim, Deus outorgou a Portugal essa facilidade para ele gerar prosperidade coletiva. E o que ele faz? Acumulação de riqueza sem gerar prosperidade coletiva. Esse foi o problema. Não, você não tem problema de acumular riqueza, gente. Ninguém é contra a riqueza que faz prosperar o mundo. Mas se você acumula riqueza, você tem o mesmo obrigação de gerar prosperidade, né? Esse é um intuito, né? E aí Jesus vai explicando ali que vai chegar, que chega aos ouvidos dele as súplicas, né, de todas as raças que foram flageladas ali pela prepotência dos portugueses, né, pelas ambições exageradas. E o que acontece? Jesus explica para Ismael que o luxo das conquistas, né, ali com as Índias e com as outras terras que eles descobriram, né, principalmente o Brasil, o que acontece? Amoleceu as fibras criadoras, né? E enfraqueceu ali as energias e as qualidades de trabalho do povo português, né? Porque eles se viram ali donos de riquezas gigantescas. Então, gente, qual é a lição que a gente tira disso? Como nós ainda, até hoje, não consolidamos em nosso íntimo os valores mais elevados do bem, da fraternidade, da necessidade de trabalhar e servir no bem, né? O apelo material ainda cala muito alto em nós, né? Fazendo com que a gente cometa ainda os mesmos enganos. É o que a gente vê, gente. É uma sucessão de repetição de enganos, né? Então, assim, mas o tempo, gente,
O tempo é um mestre de todos os homens, como diz Jesus, né? E um mestre de todos os povos. Então, Jesus explica para Ismael assim, olha, se não é possível a gente cercear o livre-arbítrio deles, nós vamos mudar o curso dos acontecimentos. Então, o que Jesus faz é isso, gente. Nós temos um livre-arbítrio. Jesus estabelece o plano. A gente não cumpre o plano, ele muda o acontecimento. Pronto. É simples assim. Por quê? Porque aí o povo lusitano, o povo português, iria aprender na dor e na miséria as lições sagradas da experiência da vida. Então, gente, Ismael retorna, então, né, para as terras do Cruzeiro aqui, insuflado de coragem, de fé, né? Por quê? Porque Jesus falou para ele, ó, não preocupa não, nós vamos modificar os acontecimentos aí e esse povo vai ter que aprender de um jeito ou de outro, né? Então, o que acontece? Esses donos dos grandes latifúndios, né, daquelas capitanias imensas aqui do Brasil, o que aconteceu com eles? Sofreram reveses desastrosos, perderam grandes fortunas, caíram na miséria, tiveram grandes problemas com a população indígena, né? Porque, assim, se a gente pegar lá na Bahia, os tupinambás e os tupiniquins, né? Eles acolheram ali Cabral e toda aquele povo que veio com Cabral ali nas melhores expressões de fraternidade, né? E o que aconteceu? Esses colonizadores se tornaram então verdugos cruéis, né, desalmados mesmo, e aí começou um embate, né, gente? Teve luta para todo lado, né? Branco contra branco, branco contra índio, branco contra negro, uma confusão danada que teve aqui nessa terra, né? Até que João de Barros, né, que foi considerado o primeiro grande historiador português, né? Ele era filho bastardo de um nobre, né, que não se sabe quem, né, mas ele foi educado ali na corte de Dom Manuel I, né, que foi o que deu a ordem para Cabral vir ao Brasil, né, no tempo ali dos descobrimentos portugueses. Em 1535, ele vai receber de Dom Manuel Dom Manuel não, já era o rei João III. Ele vai receber duas capitanias hereditárias, a capitania do Rio Grande e a capitania do Maranhão. Com isso, ele vem numa luxuosa expedição para o Brasil com 10 navios, cerca de 900 homens e mais de 100 cavalos. Vem nessa expedição com ele Aires da Cunha, que Aires da Cunha, gente, já tinha uma grande experiência na conquista ali do Oriente. Então chega João de Barros, né, que estava ali destinado ao Maranhão, né, primeiro ali a aportar no Maranhão. O que acontece? Ele sai de Lisboa com umas instruções secretas. Aí é a parte espiritual que vai contar para nós, né? O que ele queria? Ele não queria só as capitanias hereditárias, né? O rei João III fala assim, olha, vai lá e você vai conquistar o ouro dos Incas lá no Peru. Então ele estava vindo imbuído já de um outro objetivo mais sombrio, né? Já ia fazer guerra lá do outro lado. Aí o que acontece? Essa armada dele de 10 navios se dispersa no mar. Se dispersa, gente, a tripulação sofre ali martírios infinitos. E com isso eles resgatam, com esses tributos elevados de sofrimento, as intenções criminosas que eles tinham. Olha só o fato deles terem essas intenções criminosas já foi o suficiente para que a justiça divina agisse. Então, gente, é por isso que eu sempre falo, né? Cuidado com o que você sente, o que você pensa, porque o seu pensamento move o mundo. Então, cuidado. Olha aí o exemplo, Humberto de Campos trazendo esse exemplo para nós, né? Então, assim, se a gente for contextualizar historicamente, né? Todo esse ouro, esses tesouros ali das Índias, foi acabando por levar o povo português à decadência mesmo e à miséria, apesar de toda essa riqueza. Por quê? Porque era tanto luxo
que eles tinham, né, ali na corte também, eles patrocinavam ali campanhas abomináveis de conquista, né, na base da violência mesmo, cheias de crueldade, de derramamento de sangue. Então, assim, o que aconteceu foi que a Casa de Aves, né, que era a casa reinante, a dinastia reinante em Portugal, né, a Casa de Aves, o reinado durou de 1357 a 1580, quando Dom Henrique morre, ele não tinha herdeiro legítimo, né? E aí começa a desgraça para Portugal, porque quem assume o trono de Portugal é Filipe II da Espanha. Filipe II, gente, é considerado um dos mais sombrios reinantes de todos os tempos, né? Ele assume o trono português sob o nome de Filipe I, né? Sob a Casa de Aves, né, com todos os reis ali, Dom Manuel, Dom João III e os que sucederam ali, foi sob a Casa de Aves que começou o tráfico de homens livres, né? Portugal contribuiu ali, não foi só Portugal que escravizou, né? Muita gente escravizou também, os africanos, né? Estados Unidos, Inglaterra, outros países. Então, o que acontece? Mas como nós estamos tratando aqui de Portugal, foi sob, então, a Casa de Aves que começou toda essa hediondez do tráfico humano, né? Mas, por isso que a Casa de Aves desapareceu, gente, sem deixar um herdeiro. É a justiça divina agindo novamente, né? Então, assim, depois de certos acontecimentos ali, o que acontece, né? Acaba sobrando o trono ali para Dom Henrique, que vai morrer em 1580, né? Em 1580, Portugal se entrega, então, ao domínio da Espanha e vai acentuar, então, a decadência daquelas terras com Filipe II, né? Que, gente, Filipe II era fanático, era cruel, né? Ele recebe esse título do príncipe mais cruel da Europa, né? Todas as biografias do Filipe II mostram ele como medíocre, pedante, desconfiado, libertino, cruel ao extremo, um tirano mesmo consumado, né? Até os pesquisadores espanhóis afirmam, porque geralmente, né, quando a gente faz uma biografia de uma personalidade do nosso próprio povo, a gente tende a ser mais delicado, né? Mas os espanhóis, os próprios biógrafos espanhóis de Filipe II falam que ele é uma página sombria na história da Espanha, né? Que ele realmente era uma pessoa vingativa, cruel mesmo, e ele cometia verdadeiros crimes com uma frieza assustadora, né? Então, assim, só para terminar essa questão dos escravos, Jefferson, né, que eu já falei demais da conta, Humberto de Campos vai dizer que na formação da pátria do Evangelho, o homem branco alterou os fatores, né? Com todas essas escolhas, né? Essas decisões erradas que eles tomaram, né? Com a vontade, com o livre-arbítrio independente deles. Mas Jesus vem e altera os acontecimentos. Por quê? Porque o poder magnânimo neste planeta é de Jesus, né? E toda a sua misericórdia. Então, assim, claro que nós tivemos, né, os negros ali abatidos, humilhados, né, onde era para florescer as bênçãos renovadoras, né, nós tivemos toda essa condição da escravidão. Mas Jesus sustentou o coração oprimido deles, daqueles que não se rebelaram, né, obviamente. E foi iluminando ali o calvário que eles estavam trilhando, né? Porque, gente, foram realmente padecimentos indizíveis à época da escravidão, né? Mas Jesus, gente, sempre entrega o seu amor e a sua luz para abrandar as dores e abrandar os corações, né? Então, assim, Humberto de Campos vai falar assim: através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram
uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Olha que bonito, gente. Né? Humberto de Campos vai falar assim, que sobre os seus ombros flagelados carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil e do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos, preste bem atenção, excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Então, olha só, gente, o papel... Quando o homem deturpa aquilo que é para acontecer, que está nos desígnios de Jesus, nos planos de Jesus, Jesus vai lá e age. Então, assim, a escravidão passou a ter um papel preponderante nesse sentimento de fraternidade que brotou no meio brasileiro. Né? O brasileiro hoje é completamente avesso a qualquer tipo de escravidão. E o brasileiro é tão acolhedor, né? Um povo que tem uma ternura inata, que exerce o perdão, não é um povo que é birrento, né? Tirando algumas exceções aí, né? Não é um povo que fica ali de birra com o outro, é um povo realmente acolhedor. Então, vocês vejam, apesar de todo o flagelo que a escravidão, que veio com a escravidão, ainda assim, Jesus e os espíritos que o acompanham atuaram para que fosse amenizada a dor e que o Brasil, então, pudesse realmente ser construído na base da fraternidade, da ternura e do perdão. Né? Falei demais, né, Jefferson? Tá muito bom, né, Lara? Essa obra, ela vem nos elucidar de forma tão clara, né? Porque a história do Brasil, quando a gente estuda a história do Brasil lá na escola, ou quando a gente quiser estudar, né, estuda de forma particular, a gente vê que a abordagem, né, que é dada pelas escolas, né, pelos historiadores, abordagem física, né? Quando a gente puxa para o lado espiritual, a gente começa a perceber, começa a conectar as pecinhas, né, naquela cabeça. E aí você vê, poxa, aconteceu isso por causa disso. Né? A gente não percebe isso quando está estudando, né, na escola, né? Então, essa obra, O Brasil Conhecendo o Mundo, veio nos elucidar, trazendo o nosso entendimento, quão importante é o papel do Brasil, né? Desde sua formação até os dias de hoje, até o futuro. E essa obra, ela é, de certa forma, né, a reunião dos três tempos, né? Passado, presente e futuro. E eu acho muito interessante porque a gente percorre a leitura do livro, a gente vê, às vezes, alguma coisa... por que o Brasil teve escravidão? Por que houve a escravidão no Brasil? E aí a gente percebe, estudando, que Jesus tinha o interesse de aproximar as pessoas, o povo africano, né, pelas suas virtudes, pelos seus valores, com o povo português, né? E aí, nisso, né, sempre há um ser humano, uma pessoa, ou um poder que esteja governando, que não tem boas intenções, não tenha bom caráter, e acaba, né, fazendo as pessoas usar a sua supremacia de poder, de força, sobre as pessoas que não têm como se defender. Né? Então, a gente percebe que Jesus tinha esse plano de fazer com que as virtudes do povo africano trouxesse para o Brasil essas virtudes, esses valores, esses princípios, para poder que o povo brasileiro tivesse essa virtude de acolher, de ser fraterno, de ser um povo mais calmo, mais tranquilo. Mas, porém, sempre tem as forças das trevas que atuam, né, sobre algumas pessoas específicas, né, que estejam mais aberto ao povo das trevas, né, que é os espíritos, né, e atuam sobre eles. Então, sempre teve, né, esse embate, né, de certa forma, um embate, vamos dizer assim, né,
entre o cordeiro e o pessoal do lado sombrio, né? Então, acho magnífico isso que Jesus fala. A Lara falou muito bem, né? Que Ismael foi até Jesus, e Jesus falou, não, a gente não pode violentar a liberdade, né? O livre-arbítrio deles, mas a gente pode, né? Caminhar por aqui, ajeitar aqui, ajustar ali, né? A gente vai moldando até chegar aonde a gente quer, mais ou menos aonde quer. Então, mais que nós tenhamos, ou tentamos fazer com que o plano de Jesus não dê certo, pode parecer que não esteja dando certo, mas vai dar certo. Isso é uma questão de tempo. Né? Isso que a gente vê nesse livro, né? Acho muito bacana isso. Como o Jesus tem uma certa influência, certa força, que conduz o povo ao caminho reto de novo. Né? Mais que a gente seja torto, né? A gente querer andar pelo caminho torto, a gente é guiado a caminhar pelo caminho mais reto na frente. Então, acho interessante essa assimilação que Jesus queria que o povo africano tivesse, o povo brasileiro tivesse o povo africano, de essas virtudes, essas valores que eles carregavam consigo, né? Essa simplicidade, essa humildade, isso traria o povo mais, o coração mais aberto à fraternidade, mas também ao exercício da espiritualidade, ao exercício do Evangelho de Jesus. Então, porém, mesmo que Jesus, né, faça trace seus planos, seus projetos, mais que nós tentamos, né, burlar isso, tentar prejudicar, vai dar certo. E o que a gente pode perceber, né, que não foi só o Portugal que escravizou os nossos irmãos africanos, mas, como a Lara falou, né, os americanos, os ingleses, a Europa, quase toda a Europa, né, com algumas exceções, fizeram a escravidão dos africanos, não só dos africanos, mas também dos nativos das regiões da onde eles colonizavam quando descobriam, né. Isso, infelizmente, é uma sombra que nós temos aqui no Brasil, mas também não só no Brasil, em outros países também. Né? Isso, infelizmente, nós temos. Então, como eu já falei, né, os planos de Jesus sempre são sublimes. O interesse de Jesus nunca foi que houvesse escravidão, mas a ambição, a ganância do povo, né, das certas pessoas, quem está no poder, faz com que utilize da oportunidade bendita que Jesus nos dá, essa troca de relação, esse intercâmbio de relacionamento com nossos irmãos africanos, mas pela ambição, pelo poder, pela supremacia, a gente acaba buscando meios não muito corretos, muito coerentes, né? Então, e olha só que a Lara já falou, mas achei muito interessante falar sobre isso, mas só que Jesus fala para Ismael, né? Ignoro voluntariamente que o mal gera outros males, com um largo cortejo de sofrimentos. Contudo, através dessas linhas tortuosas, imposta pela vontade livre das criaturas humanas, irei operar a minha misericórdia. Colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias, ele falando para Ismael, né? Em favor do Evangelho, e confia na vitória da providência divina. Magnífico, né, Lara? Magnífico. Então, Lara, vamos ao capítulo 6, né? Que é a civilização brasileira. O que você pode falar para nós sobre a civilização brasileira aí? Só quero complementar, Jefferson, que eu esqueci de tocar no assunto, que é o seguinte, gente, nós não podemos esquecer que esses negros que foram escravizados, né, lá na África, né, assim, de um modo geral, eram encarnações de europeus que foram tiranos. Então, olha a justiça divina atuando, gente. A pessoa foi tirano em determinada época ali da humanidade, reencarna como negro na África para ser escravo em outro continente. Gente, a justiça divina nos alcança a todos, mas nunca sem misericórdia, né? Eu esqueci de falar isso, né, Jefferson? Porque senão a gente fica achando que os negros foram escravizados. A gente, nada é por acaso, tudo é causa e efeito.
Né? Se eu fiz alguma coisa, eu vou sofrer as consequências dessa coisa. Se não for nessa encarnação, numa próxima. Não tem jeito de fugir disso, né? É a lei de causa e efeito. Aí nós vamos falar da civilização brasileira, né? Porque, assim, no Brasil, estava florescendo ali muitas cidades, né? Diante ali das capitanias, tinham cidades, para a época, ali, modernas, no litoral brasileiro, né? Então, a gente tinha ali Salvador, que já era um núcleo populoso, São Vicente, né? E assim, e tinha uma certa facilidade ali que começou a ter, que foi encontrada ali pelos colonizadores, né? Com a ajuda da população ali, de algumas tribos de índios, né? Que aceitaram o homem branco, né? Que acolheram bem o homem branco. Então, assim, só que Portugal, ele ainda não tinha se decidido mesmo a colonizar verdadeiramente o Brasil, né? Porque quem que ele mandava para cá? Mandava os criminosos, mandavam, né, aquelas pessoas sem escrúpulos, né, que precisavam cumprir pena, né? Gente que era indesejada ali na sociedade, vai lá para a colônia lá no Brasil. Foi o que os ingleses fizeram nos Estados Unidos, né? Quem começou a colonizar os Estados Unidos, né, a Inglaterra ali, mas quem que foi para lá? O pior tipo de gente, né? Era criminoso, bandido, estuprador, né, gente? Era uma festa, né? Então, assim, na verdade, por todos os recantos aqui da terra do Cruzeiro, né, o que acontecia? Alguns índios e alguns negros, né, que já estavam chegando nessa época, eles fugiam da escravidão, né, fugiam dessas torturas injustificáveis, né, que o homem branco proporcionava a eles, né? Então eles iam adentrando mais o território brasileiro, né? Então, assim, o atrito das raças, ele trazia quadros muito dolorosos e muito lamentáveis, né? Então, se a gente tomar aí, por exemplo, Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, né? Ele estava sendo substituído por Duarte da Costa, que foi o segundo governador-geral do Brasil, certo? O Duarte da Costa trouxe com ele, o Tomé de Souza também trouxe, né? Alguns missionários, vamos lembrar do estudo passado lá, que Ismael convocou ali alguns espíritos para reencarnarem na Europa e se tornarem missionários na Terra Nova, né, aqui no Brasil. Então, assim, eles trouxeram, Tomé de Souza trouxe, Duarte da Costa trouxe alguns missionários desse grupo que Ismael chamou, né, para ser voluntário para cá, para as Américas, né, para o Brasil. Mas o que acontece? Os franceses cresceram o olho no Brasil, os holandeses também, né? Mas os franceses, gente, eles chegaram aqui e eles se encantaram com a Baía de Guanabara. Se encantaram. E eles estabeleceram ali uma feitoria, né? No mesmo lugar ali onde Gonçalo Coelho, que comandou as 2 primeiras expedições exploratórias, né, aqui no Brasil, montou ali uma feitoria também. Então, o que acontece? A França, muito espertamente, né, gente? Aliás, a França, gente, se um dia a gente tiver a oportunidade de contar a história da França, ela é muito interessante também, né? Porque a França, a gente, tinha um papel preponderante no mundo, né? Só abrindo um parênteses aqui, e lá degringolou de uma forma, com uma revolução cruenta, sanguinolenta, né? A Revolução Francesa, né, que tinha ali o intuito de liberdade, igualdade, fraternidade, foi uma matança geral que teve. Qual foi a primeira coisa que os revolucionários fizeram quando ascenderam ao poder? Destruíram as igrejas, mataram os inimigos. Nada se sustenta
se a base for a violência, gente. Não se sustenta, né? Mas, voltando lá aos franceses. Os franceses, então, cresceram o olho no Brasil. Chega aqui o almirante Coligny. O almirante Coligny, gente, ele tem uma história interessante da gente contar, por quê? O almirante Coligny era o Gaspar de Châtillon, né, que era conde de Coligny. Ele tinha vários títulos de nobreza: barão de Beaupont, barão de Beauvoir, de Montjuïc, de Roussillard, de Chevignan. Então, assim, e outros tantos lugares. Ele ficou conhecido, então, por esse título de conde de Coligny, como Gaspar de Coligny, que era um almirante francês, e ele foi um líder protestante, né? Um huguenote. Olha a história dele, que interessante. Ele foi assassinado em Paris em 1572, durante o massacre da Noite de São Bartolomeu. Né? Para quem não conhece, a Noite de São Bartolomeu mancha a história da França, porque a rainha Catarina manda matar todos os protestantes. Todo mundo que era conhecido ali por protestantes, eles davam esse nome huguenote de forma pejorativa. Foi uma matança geral, gente, uma coisa vergonhosa. Então, o conde Gaspar de Coligny foi morto ali. Mas ele era, à época da nossa história aqui no Brasil, ele era um dos favoritos do rei Henrique II da França, né? E ele, então, manda Nicolau de Villegagnon. O Nicolau de Villegagnon é interessante porque tem uma ilha lá no Nordeste que tem o nome dele, né? A ilha de Villegagnon. Ele foi um cavaleiro da Ordem de Malta, ele era diplomata, foi um oficial da Marinha, e ele alcançou uma distinção tremenda, e era vice-almirante. Por isso a ligação dele com o Gaspar de Coligny, né? Ele se notabilizou por vários feitos, entre eles a fundação da França Antártica, que foi na costa do Brasil, que foi depois combatida pelos portugueses e foi erradicada, né? Então, o Nicolau de Villegagnon aporta em 1555 e funda uma colônia na ilha chamada Serigipe, né? Que os indígenas chamavam ali de Ilha de Serigipe. Mais tarde, essa ilha é que leva o nome de Villegagnon. O que acontece? A França, através ali desses personagens, né? O Villegagnon, ele tinha uma mentalidade religiosa e ele era muito honesto. Então, ele conseguiu captar a confiança dos indígenas. E ele dispensava um tratamento aos indígenas que era o mesmo que ele dispensava às outras pessoas. Então, os indígenas adoravam ele, tanto que eles apelidaram ele de Pai Colás. E eles, por esse tratamento tão respeitoso que o Villegagnon dava aos indígenas, eles se tornaram colaboradores ali muito devotados a ele, né? Então, assim, os franceses foram se apoderando ali da costa. O Dom Duarte, né, que estava lá na Bahia, ele observa tudo aquilo, mas ele não pode fazer muita coisa, porque não tinha gente. Portugal não enviava ao Brasil, a colônia, um número efetivo de pessoas para que pudesse ser defendida e conservada a integridade ali do território. O Villegagnon, o que ele faz? Ele edifica, então, ali algumas obras, né? E agora, eles tinham uns padres ali, né, calvinistas, que eles boicotavam ali um pouco o trabalho do Villegagnon, né? E isso foi até, na verdade,
um pouco interessante, porque permite Portugal ganhar um pouco de tempo para poder ter efetivo para expulsar os franceses do Brasil. Por quê? O Brasil, gente, não poderia, vamos lembrar do estudo lá da parte 1 que a gente fez, o Brasil não poderia ser dividido. O Brasil teria que manter, era desígnio de Jesus que ele mantivesse a sua unidade no formato que ele é hoje, né? Então, e aí tem uma quantidade de embate, né? O Mendes Sá, em 1557, ele começa a combater ali de forma mais efetiva os estrangeiros, ele consegue expulsar os franceses do Rio de Janeiro, destrói as fortificações que eles colocaram ali, né, na Baía de Guanabara. O Villegagnon ali, ele vai então lá para a ilha de Serigipe, com a tribo Tamoios, gente, ajudava ele o tempo inteiro, porque eles gostavam demais deles, né? Então, assim, teve toda um embate entre franceses, portugueses, indígenas, era uma confusão louca, né? Então, o que acontece? O Mendes Sá decide que tinha que ter a fundação ali de um povoado que ficasse de sentinela na costa brasileira, né? O que acontece? O Estácio de Sá, que era então sobrinho do governador, né, do Mendes Sá, fica incumbido de montar ali uma guarnição e ficar ali para defender aquela parte ali do território brasileiro, né? Estou falando do Rio de Janeiro, gente, da Baía de Guanabara ali, né? Aí o que acontece? O Estácio de Sá morre em 1567, né, porque os franceses se aliam aos índios, tem uma brigaria danada ali, uma luta danada, e o Estácio de Sá morre. O Mendes Sá, então, ele reúne a força que ele tem disponível ali e vai para lá, para aquele lugar ali onde o Estácio de Sá morreu, e ele, então, obtém a vitória ali sobre os franceses de uma forma muito contundente, mas, lamentavelmente, né, se consumam nessa batalha crueldades com aqueles que venceram, que foram vencidos e se renderam, crueldades inacreditáveis, né? Inacreditáveis. Então, assim, os portugueses se instalam, então, ali, naquele local ali, que fica... Eles passam a chamar ali de Morro do São Januário, mais tarde passa a se chamar Castelo, né? Depois, mais tarde ainda, de São Sebastião, né? Enquanto isso, gente, nas esferas espirituais, há toda uma consternação por conta desses acontecimentos lamentáveis que aconteceram, né? Inclusive, o Humberto de Campos vai dizer assim: nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre tão lamentáveis acontecimentos quais o suplício imposto a João de Bolés. João de Bolés, gente, foi um enviado por João Calvino em 1557 ao Brasil, junto com outros 5 missionários. Junto ali, para ministrar ali na expedição de Villegagnon, se ocupar ali da catequese ali da fé cristã, mas do ponto de vista calvinista, né, ali naquele lugar em que eles chamavam de França Antártica. O que aconteceu? O João de Bolés foi, então, preso em 1559, foi torturado para dar informações estratégicas lá do forte de Coligny, né, do almirante Coligny. Lembra que eu falei que ele montou lá uma fortificação, né, uma feitoria.
Ali era o ponto de resistência, gente, da costa brasileira, ali dos franceses contra os portugueses, era o Forte de Coligny. Ele, então, o João de Bolés, é levado a Salvador e Mendes Sá condena-o, então, por ser seguidor da fé protestante. Né? Então, ele é executado em 1567, na presença do padre José de Anchieta. Né? E ali, há toda uma consternação do mundo espiritual por conta desse acontecimento. Né? Humberto de Campos vai dizer assim, que a cidade fica sob a proteção espiritual a partir daí de Sebastião, né? Por isso o nome São Sebastião. Quem foi Sebastião, gente? Sebastião foi martirizado pela fé cristã no tempo de Diocleciano, em 288 da nossa era. Por que é interessante a gente trazer essa questão do São Sebastião? Né? Ele foi considerado o grande filho de Narbonne, né? Daquela região ali da Itália. Né? O Sebastião, que é a figura que a gente conhece na fé católica como São Sebastião, né? Ele foi um soldado que se alistou no exército romano por volta de 283, né, da nossa era, com a única intenção dele era afirmar ali, tocar o coração dos outros soldados ali quanto à fé cristã. Né? E o que acontece? Ele era queridinho do imperador Diocleciano e depois do Maximiano. Só que ele era tão queridinho que eles queriam ele sempre por perto. Só que eles ignoravam que ele era cristão. Naquela época havia uma perseguição aos cristãos gigantesca. Então, eles, se eu não me engano, foi o Diocleciano que designa o Sebastião para sua guarda pessoal, né, que era a guarda pretoriana. Por volta ali de 286, como ele tinha uma conduta muito reta, muito branda com os prisioneiros cristãos, o imperador julga ele como traidor. Aí ele percebe que ele é cristão, também julga ele como traidor. Ordena a execução de Sebastião, né, por meio de flechas. É por isso que na Igreja Católica, a imagem de São Sebastião, aí para quem tá acostumado, né, ele tem um corpo ali crivado de flechas, né? Se eu não me engano, são 3 flechas, né, que estão crivadas ali no corpo de São Sebastião. Então, assim, eles flecham ali o Sebastião, atiram o corpo dele no rio, achando que ele morreu. Mas ele não tinha morrido, não. Ele foi encontrado e foi socorrido por Irene, que mais tarde a Igreja Católica canoniza como Santa Irene. E ele vai, vocês acham que o Sebastião sossegou? Sossegou não, ele vai lá e se apresenta ao Diocleciano e fala, não morri, voltei. E o que acontece? O Diocleciano, então, manda espancá-lo até a morte. Olha que morte brutal, gente. E aí o corpo de Sebastião, então, é julgado ali no esgoto público de Roma, né? Mas Luciana, que era estava encarnada, né, Luciana ali, mas era feita a Sebastião, ela então resgata o corpo de Sebastião, limpa, providencia o sepultamento dele nas catacumbas, né? Mais tarde também a Igreja Católica canoniza Luciana como Santa Luciana. É interessante essa história, gente, porque vocês vejam, a pessoa passa por tanto sofrimento, mas o sofrimento depura. Né? Você vê, Sebastião já tinha o coração ali tocado pelas energias dulcificantes de Jesus, né? E ele vai e enfrenta tudo o que ele precisa enfrentar, e depois ele vem na falange de Ismael para então ali cuidar da parte espiritual daquele grupamento de pessoas ali onde estava tendo um embate danado, né? Então, olha, gente, a espiritualidade age de uma forma tão bacana, tão bacana. E aí,
né, tirando essa parte aqui da história de Sebastião, que eu achei interessante contar, o Estácio de Sá, que tinha morrido, né, morreu, foi lá para o mundo espiritual. Ele se reúne, então, às falanges do invisível. Humberto de Campos vai dizer assim: Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios, sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade, né, o São Sebastião. Desdobra suas dedicações a favor da sua evolução entre os núcleos florescentes. O Estácio de Sá, gente, ele tem uma história interessante também, vou contar aqui rapidamente, porque ele volta a reencarnar várias vezes aqui no Brasil. Várias vezes, principalmente lá no Rio de Janeiro. Né? E por quê? Porque ele gostava tanto daquelas paisagens do Rio de Janeiro que ele continua pedindo para reencarnar lá. E a personalidade de Estácio, né, adquire ali elementos de virtude, de conhecimento, de ciência, né? E tanto que ele foi a reencarnação, né? Uma das reencarnações de Estácio de Sá é o Oswaldo Cruz, gente. Né? Humberto de Campos conta isso para nós. Então, assim, depois daquela quantidade de luta sanguinolenta que teve ali nas praias, né? Gente, a Baía de Guanabara é uma das mais belas do mundo, né? Então você vê, teve tanto derramamento de sangue ali, né? Entre os europeus, entre europeus e índios, foram tantas batalhas cruentas que tiveram ali que era como se fosse um reflexo das batalhas que estavam ocorrendo lá na Europa, né? E que foram se estendendo até aqui, até o Novo Mundo. Ismael, então, tomou a providência de estabelecer uma diretriz econômica na Terra do Cruzeiro. Por que isso é importante, gente? Por aí que a porca torce o rabo, como a gente diz aqui em Minas, né? O que acontece? Tem gente que acha que economia não é nada importante na vida da criatura. Olha só, a espiritualidade se preocupando com uma diretriz econômica para que a civilização ali tivesse condições de florescer de forma mais adequada e se expandir. Pois é, né? Então, gente, Ismael elabora esse projeto, né? E ele vai ali estabelecer, junto com outros espíritos, em cada região da pátria brasileira, algumas funções. Né? Então, ali tem algumas cidades ali onde vai ser considerado sede do pensamento brasileiro, outras vão ser sede da economia. Né? É tão interessante essa postura de Ismael, né? Porque ele vai falar assim, olha, as linhas de uma cidade maravilhosa vai ser a sede do pensamento brasileiro. Ele está falando do Rio de Janeiro, né? E mais fundamente, no coração da terra moça e bravia, traceja as plantas magníficas das duas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial de suas forças orgânicas. Ele está falando de Minas e de São Paulo. Olha que coisa interessante. Aí ele vai falar assim: os pontos de fixação dessas sagradas balizas são encontrados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do Paraíba do Sul e nas cabeceiras do São Francisco, cuja corrente deverá lançar pelo seu percurso de quase 3.000 quilômetros todas as sementes da brasilidade mais pura. Olha como o Rio São Francisco é importante, gente. Então, Ismael aproveita, né, os núcleos orientadores ali para expandir no que foi conhecido no Brasil, né, como as bandeiras, né, os bandeirantes. Né? Então, a linha, olha o que o Humberto de Campos vai dizer, que a linha do coração do Brasil até hoje aí se encontra estabelecida nesse tripé, gente, de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, alguém aí nega a intelectualidade do carioca, do fluminense? Não.
né? Desde os tempos lá da cidade de São Sebastião, né? São Paulo e Minas de hoje foram as regiões escolhidas como duas poderosas fontes para guardar o quê? As energias orgânicas da terra do Cruzeiro, né? Formando ali os primeiros índices, diz Humberto de Campos, da etnologia brasileira. Então, assim, cada estado do Brasil tem a sua função. Mas em São Paulo e Minas Gerais, localizaram-se por determinação do invisível, né, da espiritualidade, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Por isso, gente, que São Paulo e Minas têm uma relevância muito grande na história do Brasil. Né? A gente vê aí em Confidência Mineira, nós tivemos ali a Revolução de 1932 em São Paulo, né? A Revolução Constitucionalista, né? Contra a Getúlio Vargas, né? Que ali sim, o período da Era Vargas foi uma verdadeira ditadura que o Brasil viveu. Né? Então, assim, e Humberto de Campos vai dizer que Minas e São Paulo ainda vão ser, por muito tempo, as conchas da balança política e econômica do Brasil, que vão ser os seus dínamos mais poderosos de produção. Então, gente, a gente vê a espiritualidade agindo de uma forma muito contundente no mundo material, que só não enxerga quem quer, né? Quem ainda está dormindo para essas realidades, né? Agora, a gente não pode negar que os espíritos infelizes, perturbados, trevosos, inimigos da obra de Jesus, que naturalmente um dia vão se converter ao supremo bem, né? Eles agem nos bastidores administrativos desses dois grandes estados, São Paulo e Minas Gerais. Como que eles fazem isso? Atiçando a vaidade dos homens, o orgulho, leva ali a rixas políticas, uma coisa que poderia ser solucionada de uma forma... A gente vê isso na política hoje. Uma coisa que às vezes pode ser solucionada de uma forma extremamente proveitosa para a população por conta de briga ideológica, não é implementada, né? Então, assim, tudo isso, gente, são artimanhas das trevas, dos espíritos infelizes, dos espíritos voltados para a maldade. E aí a gente vai ver muitas vezes lutas tenebrosas no sentido de atrasar os triunfos do Evangelho de Jesus no coração de todas as almas. Mas aqueles que trabalham no bem, sob a orientação de Jesus, né, de uma forma abnegada, com renúncia, né, trabalham, gente, incansavelmente. Né? Eu falei aqui da Revolução Constitucionalista, né, de 1932, foi um movimento armado, sim, militar e político, né? Ali, principalmente São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O que acontecia? Eles queriam derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, gente, estava se tornando um tirano verdadeiro, né? Então, o que acontecia? A Revolução militarmente fracassou, né? Eles foram vencidos. Mas teve algumas vitórias. Por exemplo, o interventor que foi nomeado era civil e era paulista, né? Foi feita, assim, uma convocação de uma Assembleia Constituinte, foi promulgada uma nova Constituição em 1934. Só que essa Constituição de 1934 ela foi curta, ela durou só até 1937. Por quê? Porque o Getúlio Vargas fechou o Congresso, cassou a Constituição e outorgou uma nova Constituição feita por ele mesmo, né? Ele falou assim, olha, essas medidas aí são necessárias porque está tendo muito... Gente, se a gente perceber, a gente vê os dias de hoje nitidamente. A desculpa era que estava tendo muito extremismo de movimentos políticos na época. Não é o que a gente está vendo hoje?
não é? Então, assim, Getúlio Vargas institui, então, o Estado Novo, né, que dura até 1945, quando ele se suicida, né, na verdade. E aí, gente, foi tanta confusão nessas épocas, né? Teve jornalista rasgando a bandeira nacional na Avenida Paulista, né? Teve gente fazendo de tudo, né? Fazendo de tudo. Mas o que acontece? A parte espiritual, de novo, que é essa que é interessante. José de Anchieta, que já estava lá na pátria espiritual, junto com João de Bolés, que foi morto daquela forma horrorosa, que ele se tornou um colaborador ali muito dedicado, né, de José de Anchieta. Eles se reúnem com outros espíritos aqui nas terras brasileiras, né, e imploram a Jesus para que Jesus derrame, então, energias ali balsamizantes, né, dulcificantes, para que arrefecesse os ânimos do povo. Ismael, então, olha que interessante que Humberto Campos fala. Ismael estende, então, o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos fratricidas, reunindo de novo os irmãos de dois grandes estados centrais do país para a realização da sua obra no Evangelho. Gente, eu posso estar errada aqui, depois eu me corrijo se eu estiver errada, mas morreram, né, nessa contenda aí, né, da Revolução de 1932, cerca de 2.200 brasileiros. Né? Foi uma verdadeira guerra civil. Né? Então, assim, gente, o que acontece? As fraquezas e as vaidades humanas, que são fomentadas ali, fermentadas até pelas forças das trevas, pelas forças maléficas do mundo, muitas vezes têm separado coletividades inteiras, né? É o famoso eu contra você, eu contra eles, né? E leva à inimizade. Não que a gente vê hoje em certas situações, que a gente vê lá Sul contra Nordeste, fala mal do Nordeste, aí fala mal do sulista. É uma confusão louca, né, que a gente vê. Isso tudo são artimanhas das trevas para separar. O Brasil não pode se separar e não vai se separar, porque Jesus assim não vai permitir. Não vai permitir. Então, é preciso que, diante desses momentos, vou trazer aqui a história para hoje, como foi lá no passado, hoje está a mesma coisa, nessas sombras de confusão, né, que nós estamos vivendo, né, esses tempos estranhos, né, em que a soberania do Brasil tem sido, sim, aviltada, né, por outras potências estrangeiras. Tem, sim, é só olhar lá na Amazônia, várias ONGs de diversos países explorando recursos naturais da Amazônia, né? A China de olho no Brasil o tempo inteiro, né? Vocês querem ver a importância de se frear o avanço da China no Brasil? Olha o que a China fez na África. Busca lá para saber o que a China está fazendo na África, que vocês vão ver a importância de frear, né, esse ímpeto chinês de tomar conta do Brasil. Né? Então, assim, é preciso que a gente mantenha o nosso equilíbrio, que a gente mantenha, continue fazendo o que é nosso dever fazer, né? Trabalhar no bem, guardar o nosso coração da maldade, né? Vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque, gente, o Brasil tem uma destinação maravilhosa. Ele vai ser o farol do Evangelho de Jesus para todo o planeta. Então, assim, é preciso que a gente entenda o nosso papel a ser cumprido nessa obra, porque o Brasil tem uma grande missão, uma grande missão. Tanto é assim que Humberto de Campos vai terminar este capítulo 6 dizendo assim: nesse tempo
que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade e de amor, expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do Sagrado Colégio de Piratininga. Ele está falando isso, gente, que foi ali onde José de Anchieta, João de Bolés e os outros espíritos se reuniram lá em São Paulo para poder fazer esse apelo a Jesus, né? Que eu falei para que Jesus interferisse, para que não houvesse mais derramamento de sangue no Brasil. Tocarão primeiramente na coroa de suaves neblinas das montanhas antes de ascenderem para os céus. Então, o Brasil, gente, tem um papel maravilhoso na obra do Criador aqui para esse planeta. Vamos fazer a nossa parte, vamos buscar conhecer realmente o que acontece, sem ficar comprando narrativas, sem se ligar ideologicamente a qualquer corrente que seja. A nossa ideologia tem que ser o bem, o amor, a fraternidade, porque é isso que Jesus espera de nós, que nós cumpramos o nosso dever e estendamos as nossas mãos a todos que precisarem. Falei demais de novo, né, Jefferson? Muito bom, né, Lara? Essa questão da passagem que você falou, né? Da história do janeiro, né, da invasão que teve dos franceses, né? E a busca da continuação do Brasil, né, por inteiro, o território inteiro, né? Sem haver divisão, sem haver qualquer tipo de separativismo, né? Então, a gente vê o esforço, né, que a espiritualidade maior, a espiritualidade superior teve em manter o Brasil. E a gente vai ver nos próximos programas, né, outros países, outras nações tentando tomar uma posição do Brasil. Já vê os holandeses, né? Então, é incrível como nós sempre fomos e sempre seremos, né, abraçados por Jesus. Então, não temos como se sentir órfãos, né? A gente não tem como se sentir órfãos. E eu queria só reforçar um pouco uma questão, né, que 50 anos depois da descoberta do Brasil, os portugueses eles expandiram suas colônias, né, criando vilas. E mesmo assim, como a Lara falou, né, Portugal ainda continuava enviando os criminosos, as pessoas sem escrúpulos, né, poder compor a força de trabalho, a força de ação, a força de atuação nas colônias, para poder manter a colônia viva. Então, essas pessoas eram enviadas, né, de Portugal e de outros países, né, outras nações, para poder ajudar na parte mais, trabalho mais forçoso, mais braçal, para poder cumprir aí as questões que a colônia precisava, né, as pendências que a colônia precisava. Então, a gente também pode perceber que em 1559, como a Lara falou, né, o favorito do Henrique II da França, né, ele retornou à sua pátria e também nunca mais voltou, né, para o Brasil, né, não tem mais retorno para o Brasil. Deixando aí, então, os companheiros à deriva das terras onde hoje é conhecida como Rio de Janeiro, né, a Baía de Guanabara, né. Então, aí, a gente também teve aí o Mendes Sá, né, teve também o Estácio Sá, que eu acho uma história bacana, uma história muito, muito, né, interessante, né? Quando eu comecei a ler o livro, comecei a pesquisar sobre a questão do Mendes Sá, a questão do Estácio Sá, né? Também fizeram algumas campanhas no Rio de Janeiro para poder resgatar o Brasil dos franceses, né? Porque os franceses tinham, como a Lara falou, eles tinham o apoio quase que a gente integral, né, dos índios, né, dos índios tamoios, né? Que a Lara falou muito bem, que ganhou a confiança deles, né? Então, a história do Brasil ela é recheada de percursos, de missões, né, que envolve todo um arcabouço como é que posso dizer, de pessoas, de grupos, de nações, né, e de colônias que se desenvolveram através, né, da intervenção, né, não só do plano espiritual, mas também de pessoas que desceram do plano espiritual e que vieram aqui na Terra, como partindo do grupo do Ismael, né, que vieram aqui na Terra ajudar, auxiliar. Então, cada um cumpriu sua missão de acordo com aquilo que ele se propôs a ajudar, auxiliar o desenvolvimento do Brasil como colônia, e isso eu acho muito interessante, né. Então,
Gostaria que a Alice pudesse fazer as considerações finais. Como eu falei muito, né, gente? As minhas considerações finais, gente, são o seguinte: confiemos em Jesus. Ele está sempre no leme dessa embarcação planetária. Ele dirige os destinos de todas as nações nessa terra. Então, confiemos nele. Por maiores sejam as dificuldades que nós estejamos enfrentando no Brasil e no mundo inteiro, porque são tempos difíceis, é o final da transição planetária. Confiemos no Mestre. Mas não só confiemos, façamos o nosso trabalho, façamos a nossa parte no dia a dia, nas menores coisas, porque é assim que a gente faz a nossa reformulação moral, nas pequenas atitudes. E se a gente faz a nossa reformulação moral para o bem, a gente torna o mundo um lugar melhor. Então, assim, quer melhorar o mundo? Comece melhorando você mesmo. É isso que a gente tem que fazer. E confiar no nosso mestre, que é a luz desse mundo, né? É isso mesmo. É interessante que a Lara falou muito bem, né? Que a gente tem que realmente confiar. Temos que ter esperança, ter fé, porque é essencial que nós tenhamos, passamos por algumas dificuldades, por alguns percalços no caminho, porque isso faz com que nós cresçamos, né? E, às vezes, algumas coisas que acontecem no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo, né, que nos deixa aí perplexos, né? São questões que nós temos que aprender a desenvolver a fé, dar nossa prova de nossa testemunha de confiança em Deus, porque Jesus está no leme. Né? Se a equipe de Ismael e Jesus não nos desamparar até agora, não nos abandonar, não é agora que a gente vai estar abandonado, a gente vai estar aí, né, deixado as traças, né? Então, não é bem por aí. Jesus tem um projeto para o Brasil, uma grande missão, e nós vamos desenvolver essa missão. Depende, como a Lara falou, cada um de nós fazer a parte que nos cabe fazer. Porque, de certa forma, o Brasil, o sentido, o conceito de coletividade não é todo mundo. Não, quando o outro melhorar, quando todo o Brasil ficar bonzinho, eu vou ficar bonzinho agora. Não. O Brasil começa, a coletividade começa de mim. Se eu quero o Brasil melhor, eu tenho que fazer o Brasil melhor. Se os outros não estão fazendo, o problema é deles. Eles vão ter que arcar com as consequências, com a justiça divina. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, cabe a mim fazer o melhor que eu possa, o melhor que eu puder fazer e auxiliar Jesus nessa missão de ajudar o Brasil a ser a pátria do Evangelho e porção do mundo. Então, acho que sim. É importante que nós tenhamos esse entendimento que nós estamos aqui em missão. Não só missão particular, mas missão coletiva, Nós temos aqui alguns débitos para poder cumprir, sim, como missão particular, mas temos também a missão de ajudar o Brasil, de construir o Brasil melhor. Né? Isso não depende do outro, depende de nós mesmos. Se o outro faz ou deixa de fazer, o problema é dele. Então, o importante é que nós façamos nossa parte. Tá? Porque assim, a gente fazendo essa parte, nós estamos ajudando, cooperando com a seara de Jesus. Estamos semeando e arando a terra que vai dar frutos no futuro. Então, a gente não queira exigir dos outros que ainda não estão capacitados, não estão ainda abertos ou despertos para semear junto conosco, mas façamos a parte que nos cabe. Quando ele estiver pronto, ele vai semear também, ele vai fazer a sua aragem na terra, ele vai também pegar ali a enxada, vai pegar ali o rastelo e vai ajudar a tirar a erva daninha e semear também. É importante que nós tenhamos esse bom senso, não queremos forçar uma situação que não é adequada com a pessoa. Então, a missão coletiva depende de nós somos parte da coletividade. Se nós não tivermos imbuído a missão, então a gente não pode exigir do outro que faça para depois a gente fazer nossa parte. Certo, pessoal? Uma coisa a mais, Lara? Não. Só dar tchau para todo mundo e agradecer aí, né, o falatório por terem nos acompanhado aí durante esse programa, né, gente? É isso aí, Lara. Então, agradecemos a presença de todo mundo, tá? Mais uma vez, a gente pede para vocês, divulguem esse vídeo, divulguem os vídeos que estão no canal. Se você não assistiu o programa primeiro,
vá, retorne, assista o meu programa, segue a sequência dos programas, né? A gente começamos no programa passado, esse aqui é o segundo programa, a gente vai ter um terceiro programa e quarto, talvez quinto, sexto, aí a gente vai até desenvolver toda essa obra aqui que é maravilhosa. Para mim é uma das principais obras do Chico Xavier. E é, para mim, a principal obra, né, do Humberto Campos, meu ponto de vista, né? Para Chico, a melhor obra do Humberto Campos é Boa Nova, né? Para mim é o Brasil, a questão do mundo. Então, agradeço a todo mundo a presença. Obrigado por estar conosco aqui nesse domingo. E eu conto com vocês, então, a inscrição, comentário, e conto com a presença de vocês no próximo domingo. Até mais. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até mais. Até mais, se Deus quiser.